Da África do Sul, Ângela, passou 2 semanas na África e agora explode em vermelho e branco a Porto da Pedra, na Marquês de Sapucaí. É a primeira escola da noite. Pedra, a passarela da Sapucaí, é toda sua passarela, Porto da Pedra. Porto da Pedra, África do Sul, liberdade pelo amor de Deus. A gente está ouvindo a voz do Luizinho Andanças, que já foi regente. É a Fênix. Afinal de contas, assim como a Fênix, a África do Sul conseguiu renascer das cinzas e lutar contra o preconceito. Vamos lá, o presidente da Porto da Pedra é o Uberlan Jorge de Momentos em preto e branco, para representar o apartheid, e momentos bem coloridos, que representam justamente o fim do preconceito, o fim do racismo. As cores, os 2.950 componentes, as 8 alegorias, as 34 alas, preto e branco a cores. Em cada detalhe, o desfile da Porto da Pedra. Branco e, ao mesmo tempo, as bandeiras trazem cor. Isso aí, ó, Porto da Pedra aí, ó. Lorival é o seguinte, se Jamelão é a voz da avenida, Lorival é o maestro. Parabéns pra ele, um grande trabalho na Porto da Pedra aí. Porto da Pedra, que vem aí mostrando seu símbolo maior, o tigre. E a gente repara logo de cara que o tigre aqui no abre alas não é aquele tradicional da Porto da Pedra que vai vir depois. Isso aqui é preto e branco, representa um país dividido em dois. A ideia é, enquanto não há liberdade, o tigre não ganha cor. Representados no carro, as etnias representadas na África do Sul. São 9 etnias na África do Sul: Xhosa, Zulu, Noebele, Tsonga, Venda, Swazi, Xangana, Bazoto e Tsuana. As 9 etnias que compõem a África do Sul, Haroldo. É preciso que ele se lembre o seguinte, que a África do Sul está tão distante da gente assim, porque como eles fazem parte do conglomerado das etnias bantu, ela está muito próxima da gente, porque grande parte do contingente de escravos africanos que vem da África para o Brasil eram pertencentes à etnia bantu. Então essa ligação histórica, étnica, é muito forte. Muitas vezes fala da África do Sul como se fosse uma coisa assim, quase outro planeta, mas não. A África do Sul está com a gente. Nós somos descendentes da África do Sul. É por isso, né, Haroldo, que todas as escolas que estão falando de África esse ano, África, o continente africano, são escolas que vêm muito emocionadas, né, com muita garra, muita gente se emocionando nas quadras durante os ensaios. É parte da nossa história, né? Preto representando o luto. Ele quis realmente causar impacto com as baianas, as figuras mais simpáticas do desfile do carnaval. Eu contei rápido. Nos anos 70, lá em 1974, houve uma revolta em Soweto, uma região na África do Sul, e um garoto chamado Peterson foi morto. Essa imagem aqui na frente é exatamente do garoto morto a tiros, na frente do primo, do irmão. Essa imagem acabou comovendo o mundo, né, o mundo inteiro, e as reações mais fortes contra o apartheid foram então postas em prática. Haroldo Costa falou agora há pouco da proximidade da África do Sul com a gente. Essa história, lá em anos 70, mostra como foi um pouco desse terror sul-africano. E aqui, como ele mostra o branco colonizador intolerante, que é essa figura, essa maior escultura mais aparente na alegoria, atrás ele vem com aquele quadro de Edvard Munch, O Grito, para mostrar também, você vê aí no detalhe, que o homem branco também pode se impressionar e ficar revoltado com o racismo, com o preconceito. É como se o homem branco também gritasse ao ver o horror do apartheid, que o Milton disse, senão fica parecendo que a gente está dizendo que todos os brancos são intolerantes. Então tem o colonizador, mas também, e aí ele pegou emprestado da arte o Edvard Munch, o quadro O Grito, para mostrar o horror também que nós sentimos quando vemos a intolerância.
esculturas impactantes no carro. Totaliza 94%. Mas a vitória da África do Sul. Fala muito dessa repressão vivida pela África do Sul. Na frente do carro, para aliviar as tensões, vem um destaque de chão aí. Esse é o Milton Cunha, o carnavalesco da Porto da Pedra. E aí o carro que mostra justamente o veículo usado na repressão pelo regime do apartheid. Veículo conhecido como Mellow Yellow, uma referência à cor dele, amarelada. Mas aí vem um arame farpado em volta de todo o carro. E essas 4 esculturas laterais são as imagens de Steve Biko, que viveu entre 46 e 77. Virou música do Peter Gabriel, virou filme do Richard Attenborough, que depois dirigiu Gandhi. E o Steve Biko foi um dos homens que lutaram contra o apartheid na África do Sul. Fundou organizações estudantis, inteiro acorrentado como punição por ter ousado gritar contra o apartheid. E a caveira, caveirão da repressão. Orgulho meu, povo da terra, da África do Sul, destino da minha luta pela liberdade, amor de filha de coração. Aqui vem 10 alunos do Instituto de Carnaval, onde o Milton Cunha dá aula de linguagem visual e estética. Amaro Sérgio vem como destaque aí deste carro, o mal e a morte. As alegorias, Haroldo, estão contando o enredo, estão causando algum impacto no que se refere ao enredo da Porto da Pedra? Eu acho que sim, não há a menor dúvida. Parabéns. As baterias, de uma maneira geral, todas são excepcionais, mas acho que o diferencial realmente são os diretores de bateria, que como o Louro, assim, acabam chamando mais atenção e trazendo os ritmistas para o seu controle. Parabéns, muito bom mesmo. Agora o momento up do desfile, né? O Milton Cunha disse que ia fazer essa virada. O Tigre já vem com as suas cores originais, o símbolo da Porto da Pedra. Nelson Mandela já vem libertado da prisão. O Tigre feliz. A repressão acabou. Esse carro aí é maior ainda do que o Cabriales. São 15 metros só de Tigre. Mandela sorrindo, ele que saiu da prisão em 90 e de 94 a 99 foi presidente da África do Sul. Sem vingança, com reconstrução. Inclusive, Frederic de Klerk, que era o presidente, foi vice do Mandela. Uma demonstração que a vingança não fazia parte do projeto de governo de reconstrução de Nelson Mandela. Uma coisa interessante nesse carro, tem os paredões na frente do carro, daqui a pouco a gente vai ver no detalhe. E escalando esses paredões, como você vê aí, há 40 halterofilistas. O Milton Cunha se inspirou naquela coreografia Velox, da coreógrafa Deborah Coker. Ele adora o trabalho da coreógrafa. Já em 98, quando ele era da União da Ilha, ele fez uma alegoria, a Roda dos Orixás, que também fazia referência. Com o Leão, Mandela foi Nobel da Paz em 1993. As etnias sul-africanas aparecem agora na sequência do desfile. Mais um exemplo da beleza do trabalho. É um samba triste. Agora, houve um problema sério de harmonia aqui, aos 46 minutos, quando a bateria parou no jurado acima de nós, abriu um buraco entre a frente da bateria, quase até o quarto jurado. Uma coisa complicada
E agora a escola está começando, aos 54 minutos, começando a andar um pouco mais rápido. Enfim, problemas de harmonia e de conjunto complicados. E vai chegando o quinto carro, não é, Maria? Era isso que você ia dizer, Maria? Mas era isso, Não Cléber. diga. Carro mais caro do desfile da Porta da Pedra, que a gente sabe que acrílico é um material muito caro. E aqui é a África do Sul moderna, dos dias de hoje, a África que vai sediar a próxima Copa do Mundo. E aí muito acrílico e muita iluminação. Ele se inspirou aqui em Epcot Center. Em 2010, está ali no meio da alegoria, saltando agora aos olhos, ganhando destaque, a Copa do Mundo, que vai ser disputada em 2010 pela primeira enredo da Porto da Pedra. Orgulho meu, Porto da Pedra, canta África do Sul. Liberdade, pelo amor de Deus, liberdade desse céu. Milton Cunha esteve na África do Sul e esteve no museu que é representado nesse próximo carro alegórico que a gente vê aqui, Museu da Favela Vermelha. É um museu em Nelson Mandela Bay. E ele disse que é muito impressionante a imagem do museu que surge entre os barracos do morro. A gente vê nesse carro também um coração, um grande coração ao centro, fazendo referência ao primeiro transplante de coração que foi feito justamente na África do Sul pelo médico Christian Barnard em 1967. Sul-africano ele, né? É a reconciliação, as vozes da união. Os destaques do carro vão participando de um autorama. Eles vêm em cima dos barracos, dos morros. Não esse destaque central, mas os que vão assim na lateral, como num autorama. Corre em meu sangue a história do mundo misturado. Batizaram pastores esse chão. Primeira escola que passa no Sambódromo da Sapucaí, aqui no Rio, nesse segundo dia de desfiles do grupo especial a Porto da Pedra. Eu hoje vou cantar, minha gente é o lugar que eu sempre quis. Na avenida meu irmão vou abraçar, viver a igualdade. A sexta alegoria passou, o Museu da Favela Vermelha, ainda tem mais uma alegoria e mais uma passada nas alas por outros personagens não sul-africanos, mas que também tiveram A África africana pode prejudicar as escolas que escolheram esse tipo de enredo, nesse caso hoje, Salgueiro, Porto da Pedra e Beija-Flor? A pergunta é de Jefferson Tavares, de Juazeiro do Norte, Ceará. Eu vou te responder, Gerson, mas eu gostaria de chamar a atenção para esse carro, onde estão presentes algumas pessoas muito importantes na história. Aí está Menezes Nascimento, fundador do Teatro Experimental do Negro, o homem que dedicou sua vida à luta contra a discriminação racial. e escolhido pela própria comunidade negra, Haroldo, como a ser representado, para ser representado aí nesse carro. Tem 92 anos. Exatamente. E outras pessoas importantes nessa luta, que é uma luta que não vem de hoje e que ainda, lamentavelmente, continua. Mas respondendo à pergunta do nosso internauta, eu diria que não, porque nós temos que ter em mente que não existe uma África, existem várias Áfricas. E as Áfricas que vão ser mostradas aqui são naturalmente diferentes. Nós estamos vendo uma África, a África do Sul, a África Austral, como se dizia antigamente, a África da etnia Bantu, que é a mesma que tem em Angola e Moçambique. Vamos ter o Salgueiro com as candãs, que são as mulheres guerreiras, as grandes matriarcas dos grandes reinados da África em todos os tempos. Cleópatra também foi uma candance, porque ela também era africana. Então, e finalmente temos a África da realeza religiosa e profana
que será feita pela Beija-Flor, destacando os valores reais da África, da sua beleza, da sua importância, da sua permanência como uma fonte de arte, de solidariedade, de luta, apesar de todos os pesares, apesar de todo o contraste que ainda existe, mas a África é na esperança da libertação de todos os seus povos. E apareceu ali há pouco, Haroldo, feliz com a homenagem a Zezé Mota também, hein? Exato. E queria acrescentar mais uma coisa. O Mahatma Gandhi, que passou aqui representado no Mahala, ele também viveu muito tempo na África do Sul. Existia. Personagens que vale a pena serem destacados aí, que a escola trouxe o Gandhi, como disse o Haroldo, que viveu lá. Rosa Parks, que em 1955 se recusou. Havia uma divisão de lugares, veja você, nos ônibus. Martin Luther King. E aí aqui no Brasil, a Ruth de Souza, que com Abdias de Nascimento tiveram importância nesse. A Zezé Mota, que estava ali no carro. Enfim, e depois, não é, toda a fauna africana, a girafa, o elefante, o leão, o avestruz. E esse carro é o carro da reconciliação, a união de todas as raças com as riquezas naturais, minerais da África do Sul. Vegetais, minerais e animais, todas as riquezas da África do Sul. E uma grande fênix representada aí, toda feita em alumínio, que fica bem bonita com esse efeito da iluminação. E aquela ideia, né? A nossa fênix também trouxe a ficha técnica desse desfile hoje. A fênix que consegue ressurgir das cinzas da mesma forma que a África do Sul deu a volta por cima e deu um exemplo de não vingança, não reação, de reconciliação, que é um exemplo importante mostrado no Carnaval Carioca. A fênix, uma ave mitológica egípcia que vivia 500 anos, morria, queimava e depois ressurgia das cinzas, dando aí a noção da vida eterna. Tá aí a fênix, que tinha o tamanho de uma águia na mitologia. Portanto, esse é o desfile da Porto da Pedra. A bateria vai agora saindo do recuo para fechar o desfile e a gente está encerrando agora as ligações para você que participa Da escola. Embora que a bateria do Louro veio nessa cadência, o Luizinho Andanças também veio tentando botar a rapaziada pra cima, coisa e tal. Parabéns aí a bateria ao Luizinho Andanças. Aí. Cantar com ele a letra do samba da Porto. Esse é o Carnaval do Milton Cunha, que sabe o que é conciliação, que é um exemplo importante mostrado no Carnaval Carioca. A fênix, uma ave mitológica egípcia que vivia 500 anos, morria, queimava e depois ressurgia das cinzas, dando aí a noção da vida eterna. Tá aí a fênix, que tinha o tamanho de... Esse é o autêntico Rio 40 graus, no desfile da Porto da Pedra. Vamos ver como o público ligado no Carnaval Globeleza neste ano
avaliou a passagem da Porto da Pedra. Nós tivemos 6 escolas ontem, a Porto da Pedra é a primeira desta para participar, para brincar com a gente. Não tem nada de oficial nessas notas. O comandante de todas essas festividades é o dono da cidade, o que vem